Olá pessoal, nós chegamos ao último vídeo da série Superação. Então, sem mais me delongar nessa introdução, eu convido você a mergulhar comigo no último tema dessa série. É fato que a vida é uma grande jornada e a estrada pela qual nós realizamos a nossa trajetória nessa terra nem sempre é plana e sem curvas. A grande verdade é que em algum momento nós iremos nos deparar com obstáculos. Mas logo de início eu preciso te dizer que os obstáculos que aparecem diante de nós não podem nos impedir de prosseguirmos em frente, pois o Senhor nos dá a graça de superar todos eles. O Senhor permanece, o Senhor é fiel para com o seu povo. Não tem como nós deixarmos de mencionarmos aqui o episódio de Êxodo, capítulo de número 14, de todo o contexto ali da libertação do povo hebreu. Eles estão acampados perante o mar e de repente aparecem os egípcios que estão perseguindo eles. E diante deles está o mar, um aparente obstáculo intransponível. Mas o Senhor fez com que aquele mar fosse dividido e aquele povo passasse a pé enxuto. Logo mais à frente, Josué, capítulo de número 3, aquele povo se detém diante do Rio Jordão e mais uma vez o Senhor corta as águas do Rio Jordão e aquele povo passa a pé enxuto. Em Josué também no capítulo 6, eles se deparam diante da grande muralha, da grande Jericó. E logo depois de Deus dar todo o direcionamento a eles e eles cumprirem, aquela cidade foi abaixo, aquela muralha foi ao chão. Ou seja, os obstáculos diante do seu povo foram caindo ao chão, foram reduzindo a nada, pois o Senhor permanecia com eles. E aqui eu preciso dizer a vocês que nós não só devemos esperar Deus fazer a sua parte para que nós vençamos os obstáculos. Como eu acabei de dizer, aquele povo hebreu fez a sua parte para que, por exemplo, a muralha de Jericó, a grande cidade, fosse ao chão. E é necessário da nossa parte decisão, iniciativa, atitude para que nós superemos os obstáculos que estão diante de nós. Marcos, capítulo de número 2, narra o episódio onde um homem paralítico é carregado por 4 homens e aqueles homens deparam ao carregar aquele outro homem paralítico diante de uma grande multidão que estava em torno de Jesus. Mas eles não se deixaram vencer por aquele obstáculo da multidão. Eles entraram pelo teto e desceram aquele homem até Jesus. Marcos, capítulo de número 5, fala sobre uma mulher do fluxo de sangue. Diz a palavra que aquela mulher sofria muitos anos daquele mal, mas ela teve a iniciativa de driblar a multidão, ela furou a multidão e conseguiu tocar em Jesus e ali ela recebeu a sua cura. Lucas, capítulo 19, fala sobre Zaqueu, que procurava ver Jesus, mas havia uma grande multidão também que impedia de ele ver Jesus e ele ainda era muito baixo, ainda tinha esse fator comprometedor, mas ele não se deixou vencer por esse obstáculo da multidão também, subiu num pé de árvore e ali ele conseguiu ver Jesus e aconteceu uma grande experiência em sua vida. Jesus, nós não podemos deixar de citar, foi aquele que foi morto, aquele que foi colocado no sepulcro, mas a pedra, a gigante pedra que estava no seu sepulcro não pôde o encerrar na morte. A pedra foi removida. Então a vida se fez vitoriosa. Então se a morte, que é esse grande obstáculo, já foi vencida, qualquer outro obstáculo nós também podemos superar, porque o Senhor Deus nos dá essa graça. Que palavra linda nós encontramos em 2 Samuel capítulo 5, verso 20. Diz assim: veio Davi a Baal-Farazim, onde os derrotou, ou seja, vitória sobre os filisteus. O Senhor, disse ele, rompeu os meus inimigos diante de mim como as águas rompem os diques. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Farazim. Esse termo significa o Deus que abre caminhos. O Senhor abre caminhos para que nós passemos. O Senhor não só nos faz vencer os obstáculos que aparecem diante de nós,
mas ele faz com que esses obstáculos ganhem propósito na nossa vida. E ao invés de eles nos paralisarem, eles acabam nos promovendo, nos impulsionando. Quando nós meditamos, por exemplo, sobre a história de José, que conhecemos como José do Egito, mais uma vez citando aqui esta história, esse personagem, nós precisamos reconhecer que os irmãos de José foram verdadeiros obstáculos na sua vida e tiveram verdadeiramente a intenção de fazer o mal a José, mas acabaram promovendo o seu irmão. Pois é isso mesmo que a Bíblia Sagrada atesta em Gênesis capítulo 50, verso 20, quando registra as palavras do próprio José, que disse aos seus irmãos: a intenção de vocês era me fazer o mal, mas Deus daí tirou um bem. João capítulo de número 8, diz a palavra de Deus que os escribas e os fariseus trouxeram até Jesus, no meio de uma multidão, uma mulher que fora pega em adultério. A intenção daqueles homens era ver aquela mulher sendo punida severamente, pois eles disseram: tais mulheres devem ser apedrejadas segundo a lei de Moisés. Eles achavam que Jesus iria concordar com aquilo que eles estavam dizendo, mas Jesus veio para aperfeiçoar a lei. E o que eles não sabiam é que, ao invés de eles estarem levando aquela mulher para ser punida, para ser destruída, eles acabaram promovendo o encontro de uma pecadora com o Salvador, que pôde devolver a ela a dignidade, e aquela mulher teve um encontro com Cristo. Atos capítulo 13, diz a palavra de Deus que havia um homem, um procônsul, que queria ouvir a palavra de Deus, mas havia um mago que estava buscando desviar ele da fé. E então Paulo, responsável pela pregação, junto com Barnabé, se irritou e decretou um duro juízo sobre aquele homem, de forma que aquele homem caiu em densas trevas, ou seja, ele se tornou cego. Então o procônsul, vendo aquele prodígio, abraçou a fé diante de tal prodígio. Ou seja, aquele mago tentou desviar a fé do procônsul, mas acabou sendo um promotor de uma experiência de fato com o poder de Deus, e aquele procônsul acabou crendo. Então eu quero dizer a você que nós precisamos entender que nenhum obstáculo diante de nós, seja ele qual for, pode nos paralisar, mas nós podemos, através de Cristo, através do Senhor Deus, através do Espírito Santo, superar todos eles, inclusive os obstáculos que dentro de nós aparecem, barreiras que se levantam no nosso coração. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo desse canal.